Hoje eu trago para vocês, por indicação de um inscrito, o Mana 11 e o WHGR, dois fundos imobiliários ainda pequenos, mas com grande potencial para o futuro. O Mana 11 é um fundo base 10, começou aí recentemente no nosso mercado de fundo imobiliário e ele investe praticamente em papel. E o WHGR é da mesma família, vamos dizer assim, também é um fundo de papel base 10 que investe em CRIs. Então, os dois são bem parecidos. Mas será que vale a pena investir nesses fundos imobiliários? É isso que a gente vai descobrir hoje, analisando as atualizações do mês e dando um panorama geral no relatório gerencial desses fundos imobiliários. Então, pessoal, vou iniciar primeiro com o Mana 11, está custando hoje 9,53, a mínima 9,23, a máxima 10,40, então a gente vê que o fundo vem trabalhando bem próximo da máxima, uma desvalorização de 6% nos últimos 12 meses e um dividend yield de 14%. É um fundo que iniciou lá em outubro, lá em agosto, então completou um ano recentemente, e desde seu IPO ele não sofreu tanta desvalorização. O gráfico dele tá bem linear, né? O valor justo dele tá 9,80, então ele tá um pouquinho descontado, tem um patrimônio de 200 milhões. Bom, como eu falei, é um fundo ainda pequeno, como por exemplo o Apto 11. Quase 4 mil cotistas, estão bem pequenininho. A liquidez obviamente vai ser baixa para um fundo desse nível. E vem pagando aí cerca de 10, 11 centavos e vai pagar agora esse mês 10 centavos. E a gente vê os dividendos desde lá que ele saiu, né, que ele foi lançado, vem pagando entre 11 e 10 centavos aí, variando aí, mas nunca tão abaixo disso. O relatório dele eu destaquei aqui como um ponto positivo, gostei bastante. É bem novo, assim, é uma visão um pouco diferente dos fundos que a gente tem aqui. Bem feitinho, gostei demais. Taxa de administração 1% sobre o PL, tem taxa de performance. É normal, pessoal, que fundos ainda pequenos cobrem mais taxas para o fundo conseguir crescer, né? Já são muito pequenos, tem pouco dinheiro, ele vai fazer uma subscrição. Ele não vai conseguir captar muito, então acaba que a partir das taxas é que ele consegue. Então é natural que com o futuro o fundo vá crescendo, vai chegando no patamar dos bilhões, as taxas vão diminuindo. Aqui tem algumas informações importantes, giro mensal, quantidade de cotista, patrimônio, é bem interessante. Aqui eles dão alguns highlights como geração de resultado extraordinário, diversificado, geração de retorno, algumas coisas que tiveram um bom retorno, dá um destaque, isso é bom. Aqui tem todo um comentário do gestor, fala sobre o cenário atual, tudo mais, eu vou dar uma pulada nessa parte. E aqui o resultado, o fundo vem gerando em média 2, 3 milhões, a despesa dele fica entre 140 e 200 mil, então não é uma despesa tão alta, tá girando em cerca de 10% do fundo, do patrimônio, da receita, então tá aceitável. E aí teve o resultado de 1.9, distribuiu 0.11, e aí vem distribuindo aí bem até aqui. Aqui a gente vê a rentabilidade, a cota patrimonial, junto ao IFIX e ao CDI, a cota patrimonial ganha, mas obviamente que ela não vai ter aquela variação da cota mercado, mas acredito que a cota mercado também esteja bem acima aqui, vencendo também o CDI e o IFIX tranquilamente. No mercado secundário, o fundo vem crescendo bastante, já vê que lá desde setembro, agora o fundo já ganhou aí praticamente quase 4 mil cotistas, a tendência é crescer cada vez mais, já que o pessoal adora fundo base 10 e que assim, que pagam um dividendo melhor do que fundos que estão bem mais caros, então o pessoal adora. Em relação à alocação, a gente vê que o fundo tá alocado bem em CRI, também aloca um pouquinho em fundos imobiliários, mas o foco dele tá em CRI de fato. E aí a taxa média da carteira IPCA mais 8,7, taxa excelente, e a taxa de CDI mais 3,6. Então o fundo foca mais no IPCA, mas até que ele tá bem distribuído. O prazo médio de duração tá 3,7 anos, é um bom tempo. E aqui a gente tem a carteira de ativos, né? Ainda tá um pouco concentrado, mas isso é normal, fundo pequeno. A tendência é com o passar do tempo que o fundo vai emitindo, vai colocando novas operações, ele já vem aí diminuindo a concentração, mas são empresas muito boas que estão presentes aqui. E olha no destaque, originação própria, então são eles mesmos que lançam o CRI. Então a gestora tá lançando um CRI que eles sabem a origem de tudo, eles não estão entrando num CRI que já foi lançado por outra empresa. Isso é bom, originação própria é excelente, porque às vezes você fica entrando em CRI de amiguinho aí e dá muito problema. A carteira de fundos dele, muito boa, KNCC, fundo top. MCCI é bom também, não deixa de ser ruim, tem algumas concentrações lá, em fundos imobiliários high yield, alguma coisa, mas nada demais. KNCR, Vigir, CPTS. Carteira de fundo imobiliário dele, cara, tá top. Tem um risquinho a mais, mas no geral, muito top mesmo. E aí a ação tem essa Alço 3 aí, um shopping center, que provavelmente eles devem deixar pra ir fazendo giros na carteira e tudo mais. E aqui o detalhamento dos ativos, cara, muito top, gostei demais desse relatório. É um relatório novo, com a arte visual muito boa, com as informações que a gente precisa. Gostei demais. E agora a gente chega no WHGR, outro fundo de papel, custando aí 9,70, a mínima 8,19, a máxima 9,79, um dividend yield de 11% e vem valorizando aí nos últimos 12 meses. Quando a gente olha o gráfico, ele é lá de junho de 2022, então o fundo também lançado recentemente. Desde seu IPO, a gente vê que ele sofreu uma desvalorização, mas não foi tão grande. E aí, o patrimonial dele é 10, então tá um pouco descontado ainda. Patrimônio de 250 milhões, a base de cotistas dele já é bem maior do que o do Mana. E aí o rendimento vem pagando aí entre 11 e 10 centavos desde seu lançamento, então topzinho, fundo bem estável por enquanto. E aí, galera, outro relatório que eu gostei bastante. Tem algumas informações tipo aqui, tem muito texto, podia ser resumido, mas em geral eles falam um pouquinho
distribuição do ativo, tudo bem. O fundo tá um pouquinho mais alocado, então ele deve ter um pouco de alavancagem. Taxa média da carteira tá aí IPCA mais 8,4 e no CDI mais 3,9. Duração média de 4,1 anos e 2,5. Algumas atualizações da permuta Pinheiros, que ele é uma operação que eles têm aqui. Em breve vai sair algumas novas unidades. Movimentações, vendeu alguns CRIs. Então aqui o que eles estão falando é tentar diminuir o risco da carteira cada vez mais. Então muito top, o fundo só vendeu, tá querendo gerar caixa talvez. Taxa de administração 1% e a taxa de performance 20% é o que eu sempre falo pra vocês, que é a questão. O fundo menor vai cobrar uma taxa mais alta pra crescer. E aqui a análise da carteira. A maior concentração dele é 10%. E aqui o que eu destaco é, por exemplo, o Vinci da Globo, lá do Vino 11, aquele CRI que ele tem, então tá aqui na carteira do fundo. Tem Açaí na carteira, Açaí hoje é uma empresa muito grande, por mais que seja varejo, atacado, varejo, mas ainda assim é grande, Arena MRV. Assim, operações muito boas aqui dentro, de fato, são coisas boas. E aí, enquanto a gente tá lá no Mana, a gente vê que o fundo tá indo na carteira de fundo imobiliário, ela tá um pouquinho mais pro mais seguro. Aqui a gente tem o MC High Yield e o Kinea High Yield. São dois High Yields aí presentes na carteira, mas que são gestora boa. Mauá é boa, Kinea é boa, então se fosse outro High Yield, ficaria com mais pouco de medo. E aí eles têm uma permuta aqui desse mod Pinheiros aqui. O foco deles é CRI, mas tem fundo imobiliário na carteira. Então, dividido entre IPCA e CDI, mas tem um pouquinho de GPM. E aí a receita pro mês, o mês de agosto, gerou no total 2,3 milhões. Tirou as despesas do fundo tá um pouco alta. Então, utilizou um pouquinho de reserva aí para conseguir entregar aí a distribuição do mês. A gente vê um pouco a variação da liquidez. Então, a sensibilidade no mercado, você comprando hoje, você leva para casa aí uma taxa de IPCA mais 9 e CDI mais 4. Então, a gente vê que o risco aqui tá mais alto de fato que nos outros fundos. Mas são taxas muito boas, difícil achar algo assim hoje. E aqui a descrição dos ativos, muito interessante sim, gostei desse fundo. Então, pessoal, de comentário final, são dois fundos que eu não conhecia, confesso para vocês, agradecer novamente ao inscrito que pediu para que eu gravasse. Gosto demais dessa interação que a gente tem. Gostei muito do Mana, é um fundo que a gente vê não tem tanto risco, a carteira de fundo imobiliário dele é muito boa, gostei de bastante. E o WHGR é um fundo que já tem um pouco mais de risco, mas ainda assim é novo no mercado, tem um grande potencial. Mas gostei mais do Mana, me atraiu mais hoje. Então eu espero que vocês tenham gostado, tamo junto, até a próxima e falou!